Oi, aqui é o irmão Valnei e neste vídeo eu gostaria de fazer um comentário sobre novelas, filmes e séries evangélicas. Existem muitos comentários depreciativos contra novelas, filmes e séries evangélicas. Principalmente agora, né, nesse momento, essa novela Gênesis da Record, que tem feito uma grande repercussão, mas ela é vista pelos muitos comentaristas, né, de renome até, e teólogos, como alguma coisa maligna. E eu acho que é uma visão toda distorcida. Eu até entenderia se fosse uma visão, um comentário simplesmente de um líder local que não tem tanto desejo assim de estudo bíblico, que às vezes até mantém a membresia presa nos seus conceitos e dogmas locais, né, da denominação. Mas infelizmente a gente vê assim, eu não sei se é por causa da internet que deu voz a muitas pessoas, mas é nítido a ignorância, o avanço da ignorância com certos comentários dos quais eu não concordo. Não concordo, e tenho minhas opiniões. A primeira coisa que eu penso na minha mente é que assistir filmes, séries ou novelas evangélicas com intenção devocional ou teológica é um grande equívoco. É um grande equívoco porque não é essa, acredito que, a finalidade principal de uma novela, de um filme. Não é, apesar de fazer uma abordagem de questões históricas, apesar de ter como pano de fundo da história coisas assim relativas, né, à historicidade do evento que eles estão tratando, seja da vida de Cristo, dos apóstolos, ou da criação do mundo, da humanidade. Mas o grande objetivo, eu acredito que não é a tentativa de fazer uma formação teológica em ninguém. Até porque não tem nem lógica isso. Então eles se enquadram dentro daquela conotação que todos os filmes têm, que é uma conotação de entretenimento. Né? E eu acredito que sim, eles devem fazer a pesquisa. Às vezes também as fontes que se usam como sendo algo relacionado à Bíblia, à palavra de Deus ou evangélico, não se restringe a apenas aquilo que está no livro sagrado, mas também a livros apócrifos, livros extrabíblicos que talvez fogem um pouquinho das narrativas bíblicas, mas que no fundo acaba agregando, trazendo um pouco de curiosidade e que gera um debate, desde que esse debate seja saudável. Mas a condenação de dizer que não se deva assistir, então aí eu acredito que há um equívoco muito grande da parte de alguns comentaristas bíblicos que têm se levantado contra essa arte. Eu acredito que há um exagero muito grande. É claro que o telespectador em si, ele não deve usar o que ele está assistindo ali como a sua regra de fé. Até porque tem a Bíblia para isso. E todo um material devocional que realmente vai conduzi-lo a ter um pensamento mais seguro sobre a sua fé. Mas não é o caso desse ser a finalidade de assistir a essa obra fictícia. Uma segunda questão é que novelas e séries têm muito mais uma função de entretenimento e não de comentários bíblicos ou, como já citei em outro momento, formação teológica. Não é isso, é pura e simples entretenimento. Eu não sei qual é a dificuldade que um cristão
ou que um estudante bíblico tem de entender que ele simplesmente pode ir a um cinema, que ele pode sentar-se à frente de uma TV. Eu imagino que os crentes no início, há muitos anos atrás, na época de uma extrema ignorância, dadas as circunstâncias e o tempo, tudo bem. Mas hoje, numa era que nós vivemos digital, o cara ainda tentar guardar esses conceitos, acho isso ridículo. Né? Da mesma forma que alguém tem o direito de assistir uma partida de futebol, ou filmes de conotação secular, cara, você pode assistir um filme, uma novela, ou uma série que tem como pano de fundo um assunto cristão, evangélico ou bíblico, sem esse comprometimento de que se trata de alguma heresia ou não, de que isso fere seus conceitos bíblicos ou não. Poxa, nós devemos ter uma mente aberta e sabemos fazer avaliações. Porque se fosse, por exemplo, filmes de super-heróis, a gente não faria essa polêmica toda. A gente assiste sem nenhum problema, mas porque se trata de algo relacionado, até mesmo, não só a nossa fé, mas a cultura que nós temos, daquilo que nós cremos, aí eu não vou poder ser culto. Eu não vou poder me entreter com algo que está ligado à minha cultura cristã. Isso é bem ridículo. Para quem faz comentários depreciativos contra esse estilo de entretenimento que tem se utilizado de assuntos bíblicos. Até porque para nós aqui é como se fosse uma novidade. Mas há quantos anos que, por exemplo, Hollywood trata de filmes, de grandes produções, falando do cristianismo? Isso é um marco histórico. Devocionais, terceiro lugar aqui, devocionais, ou estudo bíblicos, se for para ser levado com seriedade, com objetivo realmente devocional, de aprendizagem, os nossos métodos são os mesmos de sempre, que é utilizar a nossa Bíblia, auxiliada por livros de comentários bíblicos, dicionários, enciclopédias bíblicas ou de personagens bíblicos, bíblias de estudo, cursos teológicos. Sim, aí esse é válido. Se o meu desejo é o desenvolvimento da minha fé, dentro da fé que eu confesso, da comunidade que eu pertenço, por exemplo, eu sou assembleiano, então eu procuro conhecer um pouquinho mais da doutrina assembleiana, não concordo com tudo e flerto com várias outras visões, seja de nível estoicistas, como os reformadores, não que eu me considere um pentecostal reformado, eu me considero um pentecostal clássico, mas eu não deixo de observar outras linhas de raciocínio e de fazer como Paulo disse, aquilo que é bom eu retenho, eu guardo. Mas em si, quando a gente quer ter algo realmente sério ligado à nossa fé, esses são os métodos. Agora, se eu estou em casa, eu quero me distrair, se eu quero ir no cinema e eu tenho uma programação evangélica que eu posso fazer para me entreter, não vejo problema nenhum. E quarto aqui, para fechar esse raciocínio, toda adaptação de obras literárias para TVs e cinemas, elas sofrem mudanças drásticas para atingir ou alcançar não só o público específico que já tem um certo apreço por aquela obra, mas também para alcançar outros que ainda não flertam com essa obra que a gente tem costume, seja ela literaturas seculares, que às vezes são comprados direitos por grandes produtoras que fazem histórias e filmes baseados neles, ou seja, aqui no caso do que estamos tratando e falando, novelas, filmes e séries evangélicas.
naturalmente que a gente não vai ver no cinema ou na televisão algo que segue com fidelidade a Bíblia, senão não vai conseguir despertar o interesse de ninguém. Então, eles precisam fazer algo que realmente possa conquistar o público. Fora que não se trata de documentário. Se fosse um documentário, tudo bem, mas não é um documentário. São obras feitas aqui para o entretenimento do telespectador. Nada além do que isso. Então eu acredito que nós devamos ter uma mente um pouquinho mais aberta e procurarmos não nos prender pelos nossos preconceitos pessoais e sabermos administrar isso, senão o mundo fica pequeno demais para nós. Eu acredito que nós já passamos dessa fase, ou pelo menos deveríamos passar, já teríamos passado dessa fase. Quantas pessoas já foram excluídas de igreja porque tinham rádio? E depois, quantas pessoas foram excluídas porque tiveram televisão? Hoje é uma discussão em briga feia por causa de Facebook, por causa de Instagram, por causa de YouTube, por mentes conservadoras e de grande ignorância, sendo que todas essas ferramentas, elas de alguma forma têm uma validade. Até porque mesmo que ela não transmita com êxito aquilo que está sendo falado, mas de uma forma indireta, acaba falando de Cristo. Né? De uma forma esdrúxula, eu posso dizer que as pedras estão clamando. Né? Muitas Obrigado, então, vozes você que deveriam estar evangelizando estão nos acompanhou até silenciadas, agora aqui no vídeo. mas de uma Deus forma possa te indireta, abençoar o evangelismo e está que acontecendo possamos por ter uma meio dessas mentalidade obras. mais aberta para Mas que Deus usufruirmos possa abençoar de nossas oportunidades na vida. Deus abençoe a a todos. cada um.